se vai acatar ou não as recomendações. Normalmente, os contratos firmados com as bandas, pelo menos aquilo que é publicado, que a gente teve acesso, envolve pagamento parcelado, sendo que normalmente a parcela final é paga após a apresentação. Nós estamos já diante de um dia já para começar a festa de São João. Logo, o município ele tem um prazo exíguo para decidir e responder se readequa os contratos, se suspende os pagamentos para readequar os contratos. E não foi proposital, obviamente a recomendação só foi realizada no dia de ontem, porque, volto a dizer, muitos dos contratos que foram firmados pelo município só foram publicados, alguns contratos foram publicados agora no mês de junho, até no dia de ontem ainda alguns contratos estavam sendo publicados. Por isso que a recomendação do Ministério Público só pode ser finalizada na data de hoje. Então o município tem um prazo exíguo para decidir se cumpre ou não a recomendação e a gente aguarda que cumpra, porque o município vai ver com os documentos que nós estamos encaminhando que ele está pagando mais, em boa maneira, do que muitas outras cidades aqui, não só da nossa região, não só do nosso estado, como da nossa própria região. Então o município tem todos os elementos para dentro do dever dele de autotutela, de rever os seus atos ilegais, quando esses atos possam provocar um dano erário, que é o caso de readequar esses valores com essas bandas, aquilo que se entende pela realidade, de acordo com os parâmetros que foram tirados de outros municípios no nosso estado. Doutor, as bandas que não foram citadas no relatório, essas bandas, elas têm um prazo para que o Ministério Público possa estar citando o nome dessas bandas e se os valores realmente estão irregulares? Não, o senhor pode refazer a pergunta? As bandas que não foram citadas, né? O senhor citou algumas bandas, né? No total são diversas bandas que estão aí contratadas para o São João de Santo Jesus. Essas outras bandas que seguem a investigação, elas serão divulgadas? Com a investigação ela prossegue, em relação a todas elas, inclusive em relação àquilo que está recomendado, porque, volto a dizer, outros aspectos têm que ser analisados, a gente está ainda na fase de receber documentos e informações. A investigação prossegue não só em relação a essas bandas em relação às quais houve recomendação, como prossegue especialmente em relação àquelas em que a gente não conseguiu constatar nesse momento a diferença de valores, porque a investigação tem menos de um mês. Muitos dos contratos foram publicados agora perto já no período junino. Alguns municípios sequer publicaram ainda os contratos com as bandas, de modo que até esse comparativo, em certa maneira, em alguns casos, ficou prejudicado em relação a certas bandas. Né? Esse dano horário que você falou, que consta como novidade administrativa, para a administração, existe alguma punição se isso realmente for constatado? Se a administração não acolher a recomendação, nós possivelmente, que a investigação tem que prosseguir, a gente vai analisar os contratos, os processos de inexigibilidade desses contratos, distribuir esses contratos, vamos analisar tudo que já foi requisitado da prefeitura, que ainda não foi fornecido, está no prazo, para chegar a uma conclusão mais apurada, mas a gente está diante de um indício de sobrepreço em relação às bandas que foram enumeradas e possivelmente em relação a outras. E se o município não acolher a recomendação, quer dizer que o município vai pagar esses valores cujo sobrepreço foi apontado, e aí nós estamos diante de indício de dano erário, que é uma modalidade de impropriedade administrativa. Então, com certeza, se a conclusão for essa, de acordo com o que nós já temos e de acordo com os documentos que nós vamos ter, essa análise vai ser feita de maneira mais definitiva, a partir do momento que nós tivermos acesso a esses documentos. Mas, se não houver o acolhimento da recomendação, provavelmente vai estar diante de um indício de dano erário, que é uma modalidade de impropriedade administrativa, e aí a consequência é o ajuizamento de uma ação judicial de improbidade contra os gestores que deram causa a esse dano erário, mesmo diante da recomendação do Ministério Público apontando o sobrepreço. Volto a dizer, isso não é uma recomendação arbitrária baseada em nada. A recomendação está instruída com extratos dos contratos firmados por essas mesmas bandas com outros municípios dentro do período junino. Então está tudo apontado para o município tenha conhecimento de que
de que realmente está havendo a diferença de valores. E só um adendo, não só em relação às bandas. Existe um outro aspecto que foi a empresa que venceu o pregão presencial para montar a estrutura da festa. E aí é uma situação um pouco mais complexa, porque envolve uma necessidade de conhecimento do contrato que foi firmado, do que envolve, o que abrange esse contrato, qual a extensão desse contrato, de montagem, desmontagem da estrutura. Sobrepreço também, doutor? Aí a gente tem que ter um pouco mais de calma em relação, mas foi recomendado também a suspensão do pagamento, e aí eu vou me explicar. Nós apuramos que o município de Caruaru, por exemplo, que tem um dos dois maiores festejos juninos do Brasil, com uma estrutura gigantesca, pagou em relação à estrutura um valor, metade daquilo que o Ministério Público de Santo Antônio pagou com a estrutura da festa. A empresa que está fazendo a estrutura, ela venceu um pregão presencial, que é uma licitação. No caso, nem poderia ser por dispensa, houve uma licitação. Em relação a esse caso, também foi determinada a suspensão do pagamento, recomendada a suspensão do pagamento, até que seja possível uma análise mais fidedigna, porque aí essa é uma situação que envolve o conhecimento, inclusive de engenharia. A gente vai ter que ter uma necessidade de ter o termo de referência desse contrato, para saber o que esse contrato abrange, fazer uma solicitação, inclusive, para isso, para saber se é um valor adequado à realidade. O que chamou a atenção foi, de fato, a diferença em relação a outros locais, daquilo que foi pago em outros locais. Mas a gente tem que aprofundar, nesse caso, mais ainda. O valor praticado? Sim, o dobro do que Caruaru pagou em relação a 3 ou 4 contratos para a estrutura da festa, talvez mais do que 4, 5 vezes aquilo que Cruz das Almas pagou para a estrutura da festa. Então, e repare que o primeiro parâmetro utilizado foi Caruaru, que tem um São João ainda muito maior que o de Santo Antônio de Jesus. Mas em relação a essa contratação dessa empresa, embora também foi recomendada a suspensão do pagamento até que seja possível a análise do contrato, com todos os detalhes do contrato. Isso já foi requisitado ao setor de licitações do município, para que a gente possa fazer uma análise fidedigna do que inclui esse contrato. Porque o que a gente tem é um estado do contrato. A gente tem que saber o que inclui esse contrato. Qual é a extensão dessa estrutura que está sendo montada. A gente sabe que é uma estrutura muito grande. Mas chamou a atenção a diferença de valores, por isso a gente recomendou a suspensão, por uma questão de cautela, até que seja analisado, inclusive analisado por pessoas com formação técnica nessa área, que possam dar uma opinião avalizada se esse valor é um valor adequado. O município acolheu a recomendação do Ministério Público? A recomendação foi o Procurador-Geral do município, o Marcel, teve conhecimento formal da recomendação no dia de ontem, no final da tarde. O prefeito do município vai ser oficiado ainda agora pela manhã a respeito do teor dessa recomendação. Então, a gente aguarda que seja cumprida, mas não houve ainda a resposta, nem poderia haver a resposta ainda, porque o representante do município, o prefeito, não foi cientificado formalmente, o procurador-geral sim, mas houve a cientificação, houve a ciência dele já no final da tarde de ontem. Doutor João Manuel, promotor de justiça do Maneiro, o senhor pode falar em relação, voltando à questão das bandas. Caso haja uma resistência da banda na retenção desse valor a mais por parte da prefeitura, caso venha a ser acatado também pelo município as orientações da promotoria, e venha trazer danos também, a caso não queira tocar no São João, há uma punição para essa banda, e essa punição é por parte do município ou por parte da promotoria pública? Em relação às bandas e aos empresários, alguns intermediários, que alguns se encontram como intermediários, se for constatada, volto a dizer, se a conclusão definitiva for da questão de sobrepreço, inclusive os próprios empresários dessas bandas ou os empresários intermediários que firmaram os contratos podem ser responsabilizados por contribuir com o sobrepreço. Então, isso é possível. Volto a dizer, é uma situação que tem que ser aprofundada em relação ainda à análise dos documentos, em relação aos quais o Ministério Público não tem conhecimento, informações que já foram solicitadas, documentos que já foram requisitados, estão em fase de serem prestados, e a partir do momento que a gente tenha todas essas informações, é possível uma análise mais adequada. Mas com certeza é possível, se for configurado que essas bandas, os empresários dessas bandas, ou os empresários intermediários contribuíram para essa questão de sobrepreço, com certeza pode haver responsabilização, existe lei específica nesse sentido,
E não só em relação à questão do sobrepreço, como também em relação à própria regularidade dos contratos, que aí eu vou dizer, não há nenhum indício ainda, porque essa situação ainda vai ser analisada a partir do momento que os contratos forem fornecidos ao Ministério Público, as informações foram prestadas. Doutor João, queremos agradecer a entrevista e os esclarecimentos prestados à comunidade, aqui, à população de São Paulo. Então, o Ministério Público está à disposição aí de vocês para quaisquer esclarecimentos que forem necessários, não só sobre essa situação, que agora é uma situação um pouco mais delicada, né? Mas em relação a outras situações aí que sejam de atribuição do Ministério Público, da nossa promotoria. Doutor, eu sei que